dia, confrades. É com a maior satisfação que venho dar esta pequena contribuição para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que está prestes a realizar o seu já tradicional Congresso Internacional de Direito do Trabalho e, portanto, conclamo que todos participemos pela importância não só do evento, mas da oportunidade de, em tempos de Covid-19, debatermos os temas que estão aí à nossa frente de tamanha relevância para a nossa vida. O mundo do trabalho vem sendo acossado pela velocidade das mudanças, um mundo já há algum tempo, quiçá há mais de uma década, em transformação bastante rápida, mas que teve na declaração de calamidade pública uma necessidade de enfrentamento mais urgente ainda das questões que dizem respeito às relações de trabalho. O mundo mudou, a premência da proteção à saúde pública nos fez, eu tenho usado essa expressão, avançar 10 anos em 2 meses, nos virtualizamos profundamente, não nos abraçamos mais e pelo menos algum espaço de adequação de infraestrutura tecnológica nós tínhamos. É importante entender também que essa alteração à vida emergencial tem que ser bastante bem examinada, porque nem tudo disto vai ser tratado apenas emergencialmente, mas muito disto vai se manter, vai permanecer na nossa abordagem das questões trabalhistas. Se em alguma medida os passos no direito do trabalho e na justiça do trabalho avançaram bastante por conta de um já iniciado e bem andado processo eletrônico, é fundamental que a gente faça as ressalvas de que a esta infraestrutura tecnológica, a este aparelhamento necessário para a utilização de todos esses meios virtuais, nem todos têm acesso. E, portanto, que se tenha a serenidade e a cautela. Isto me parece que será, sim, irreversível, os julgamentos à distância, os julgamentos virtuais, as audiências à distância, mas tudo tem que ser com um pouquinho mais de cautela. O país não tem ainda a estrutura ideal, longe disso, e muitos desses ambientes e foros e próprios advogados não têm esse acesso. A OAB faz um papel importante no sentido de prover infraestrutura até em foros para dar estrutura mínima para se realizar uma audiência ou para se funcionar o processo eletrônico, mas isso longe está de ser adequado e na dimensão devida. Própria classe dos advogados, no Brasil 1.250.000 advogados, tenho para mim que mais da metade não tem acesso adequado à tecnologia, que agora é uma necessidade, ela é, em termos de isolamento, o caminho possível e, portanto, nos adaptaríamos a ela. E o fato é que devemos sim fazê-lo, mas, insisto, com as cautelas adequadas. A própria, tenho usado este exemplo, que é insuperável, a própria sessão do Supremo Tribunal Federal que avaliou a constitucionalidade da medida provisória 936 foi encerrada porque a tecnologia, lá pelas tantas, ao final da quinta-feira, falhou. Cortou, encerrou o julgamento e ele teve que ser adiado para que continuasse e encerrasse na sexta-feira. Ora, se a Suprema Corte Brasileira tem um problema e num dos mais importantes julgamentos tem um problema quanto à conexão e quanto a um julgamento virtual, que dirá nós réis mortais e, portanto, muita cautela nesse particular. Mas também vejam que, no que diz respeito à redução das jornadas, este julgamento ensejou a percepção de que, nesta urgência a que estamos submetidos, o acordo individual deve sim prevalecer. E outro detalhe importante, que se a gente perceber, todas essas normas vindas com as medidas provisórias, elas vieram fazendo referência a meios mais modernos de comunicação. Falam e autorizam que essas definições se deem por e-mail, por WhatsApp, por qualquer outra forma que, na verdade, hoje utilizamos com bastante frequência. Se essas medidas provisórias estão nesse sentido, também é importante que não se imagine possível alijar os sindicatos das relações de trabalho.
Se as medidas emergenciais impõem por celeridade, por superação de obstáculos de burocracia que se faça o acordo individual, não são todas as condições que devem assim atender e, portanto, não deve-se pensar que isto deva permanecer em todas as hipóteses o acordo individual como possível para alterações de jornada. As alterações foram possíveis, me pareceu que sequer houve redução de salário, na medida em que a redução de jornada manteve o patamar da jornada hora, como sempre se publica, salário mínimo mensal, quinzenal, diário e horário, se mantendo o padrão mínimo hora, não houve redução de salários. Ainda assim, se levou ao Supremo e o Supremo disse que isso seria possível pela via do acordo individual. Nesse particular também, esse empurrão que nós temos para uma situação de emergência por conta desta pandemia me leva a reforçar algo que já há uma década venho dizendo, no sentido de que o direito do trabalho tem que aproveitar a oportunidade de fazer uma revisitação aos seus conceitos, aos seus fundamentos e também aos seus princípios. Seja porque o mundo mudou, seja porque, na minha visão, o emprego, infelizmente, vai deixar de existir. E digo infelizmente porque era a forma mais segura de trabalhar, talvez a forma ideal, a forma mais estável e previsível. Tínhamos como horizonte o emprego europeu, do welfare state, do estado de bem-estar social, que nem lá mais existe. Não haverá de ser o Brasil que vai continuar mantendo. E não significa desprotegê-lo, mas ao contrário, significa ver que ao lado dele há outras tantas espécies de gênero trabalho que precisam de proteção da nossa disciplina. É direito do trabalho, não é direito do trabalhador, é direito que tem duas partes numa relação de trabalho, no caso do emprego, empregado e empregador, mas há hoje um cardápio significativamente maior do que simplesmente o emprego. As outras formas de prestar trabalho, avulso, eventual, prestações de serviço, etc., fazem com que tenhamos uma visão aberta, uma visão perceptiva desse futuro que já chegou e que nós temos que proteger outros trabalhadores que vivem do seu suor para além da proteção ao emprego e ao empregado. A noção da hipossuficiência é hoje muito distinta, ela vem e nasce com a raiz do direito do trabalho, nunca vai ser afastada, mas ela vem do momento em que nós tínhamos a esmagadora maioria da população desinformada e vivendo no meio rural. Hoje a situação é invertida, nós somos 205 milhões de habitantes e temos aí 220 milhões de celulares, e pelos celulares sim vem a informação. Mas a surpresa e talvez a ensejar esta minha observação de um aumento de estudo e proteção do direito do trabalho no sentido de abranger outras pessoas, quando buscamos dar esses auxílios emergenciais do Estado, identificamos quase 50 milhões de brasileiros sem nenhuma proteção do Estado. E, portanto, tenho a certeza que são 50 milhões de brasileiros que trabalham igual, que dão o sustento da sua família pelo suor do seu trabalho, mas que por falta de espaço no privilegiado mercado dos empregados e, portanto, que deva ser não desprotegido, mas deva ser aberto espaço como de fato estamos abrindo para outras formas de trabalho. É fundamental essa percepção. Este momento impõe que estejamos prontos e cada vez mais abertos a discutir essas coisas, como fará o nosso Congresso Internacional da Academia Brasileira de Trabalho, para ver que em mundo novo, em formas muito diferentes de sobrevivência do trabalho, não necessariamente do emprego, nós temos que pensar bastante, estudar muito para ver como podemos construir melhor a nossa disciplina e, portanto, fazer um papel importante, como tem de fato cumprido a academia, com reflexões profundas, estudos e publicações bastante sérias a esse respeito, num momento bastante delicado da vida nacional e do mundo do trabalho. Não se trata de uma questão nacional, mas senão de verdadeira questão pandêmica também. Obrigado pela atenção, um bom congresso a todos.